Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do pequeno grupo. Hoje a lição de número 9, um chamado singular. E hoje falando de Jonas, né? Falando de Jonas, semana passada falamos de Esté, agora iremos falar de Jonas. Mas o texto principal está em Isaías capítulo 6, verso 8. Mas antes de lermos esse versículo, vamos fazer uma breve oração? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Que Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos fazer o Teu chamado, cumprir, aliás, o Teu chamado para a nossa vida, que possamos dar o nosso melhor para o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de todo o louvor. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. O texto de Isaías capítulo 6, verso 8 diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Né? Isaías fala isso, nós precisamos aceitar o chamado de Deus para levar a mensagem aonde for preciso. Desbravador, como é que diz? E aonde Deus mandar. Então, se você é desbravador, meu amigo, vai lá onde Deus está mandando você ir. A pergunta do quebra-gelo diz o seguinte: você já experimentou a consequência de uma teimosia quando criança? Quem nunca, né? Quem nunca levou uma surra por teimar por alguma coisa com a mãe ou com o pai? Eu já levei um bocado. Não foi só uma, mas várias vezes. E aqui já na parte para refletir, também se você já foi teimoso quando criança, bota assim: eu já fui teimoso. Então, para refletir, Jonas não era medroso, né? Jonas não era medroso nem covarde, mas estava em conflito espiritual e existencial. Ou seja, Jonas estava passando um momento difícil. Se a piedade e o dever estavam em guerra em seu coração. Ele foi leal a Deus, mas era egoísta, vingativo e tinha a mente estreita. Esse era Jonas. Ele viveu um reinado de Jeroboão II, né? Jeroboão II, ali no ano de 750 a.C., sendo o único profeta do Antigo Testamento chamado para pregar em outro país. Nínive, capital dos assírios, era tão grande que Deus destaca esse fato 3 vezes no livro de Jonas. A Síria era a superpotência do mundo entre o ano 885 a 625 a.C. Israel e Judá sofreram repetidamente sobre o domínio da Assíria ali, qual capital era Nínive, certo? E aqui diz que Nínive era uma cidade mais perversa e violenta e rendida ao pecado. A descrição que Naum faz de Nínive é assustadora. Está ali em Naum, capítulo 3, verso de 1 a 4. Eu vou pegar aqui minha Bíblia para a gente ler. E o verso 19 também fala sobre isso. Tá? Eu peguei minha Bíblia aí, a minha Bíblia aqui, você pode pegar a sua aí também. Diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite, o estrondo das rodas, os galopes de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassado, massa de cadáver, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. E ainda diz: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra da feitiçaria, que vestia os povos com as prostituição e a gente com as suas feitiçarias. E diz que ainda, falando de Nínive, verso 19: não há remédio para a tua ferida e a tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, essa era a cidade de Nínive, uma cidade perversa, uma cidade que matava as pessoas, uma cidade horrível, né? Uma cidade que ninguém queria ir lá. E Jonas não era diferente. Jonas não queria ir para aquela cidade porque ele queria de fato que aquela cidade fosse destruída, né? Foi destruída. Diz aqui: a missão de Jonas é a nossa hoje, pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho que cura o mundo mergulhado em pecado, né?
O mundo mergulhado em pecado. Mas ainda falando de Nínive era a cidade mais perversa e violenta e redida ao pecado daquele tempo. A descrição, né, é algo terrível aquela cidade. Então Deus hoje ele nos chama também. Deus nos chama hoje para uma missão. A missão de Jonas também é a nossa. A transgressão, diz que a transgressão, o pecado, é o câncer que destrói a vida, a família e a sociedade. Diz ainda que o pecado é a maior tragédia. Pior do que a fome, pior do que a pobreza, pior do que a doença e a morte. Esses males não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado nos afasta do Senhor, agora e para a eternidade, para sempre. Então a pior tragédia do mundo é o pecado. É o pecado. Então, já que não abrindo o coração, vamos lá para nossas perguntas. Quais medo e angústia pode limitar a missão que Deus nos deu? Sabe, o fato é que nenhum medo, nenhuma angústia deveria nos impedir de levar a mensagem àqueles que perecem, àqueles que estão em degradação espiritual, aqueles que estão morrendo espiritualmente, daqueles que têm se rebelado contra Deus. E ainda, a segunda questão é, com quantos lugares para alcançar? Porque Deus enviou Jonas para Nínive. Porque Deus amava a cidade de Nínive. Deus queria salvar cada pessoa daquela cidade. Por isso que Deus enviou missionário para lá. Por isso que Deus enviou Jonas para lá. Para que alertasse aquele povo, para que aquele povo se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos. Esse era o desejo de Deus. E esse é o desejo de Deus para a nossa cidade também. A cidade onde você mora tem semelhança com Nínive? Eu moro na cidade de Estreito, você que era a cidade de Panela, você que era a cidade de Petrolina, Barreirinha, né? Você que é dessas cidades, cidade de Timon, no Maranhão, cidade aí, lá de, qual é o nome assim? Cidade de Rio de Janeiro, por exemplo, vamos supor lá, Rio de Janeiro. A pergunta é, eles não precisam de salvação? Será que Deus não te chamou para esse lugar? Será que você não está ali porque Deus lhe chamou para levar essa mensagem a essa cidade que muitas das vezes existe alguns bairros, alguns lugares que se parecem muito com a cidade de Nínive? Agora, pensando em sua cidade, qual missão Deus poderia confiar em você? Pense aí na sua cidade. Qual o nome da sua cidade? Deixa aí para mim. Né? Qual o nome da sua cidade? Então, Deus lhe chamou. Deus lhe chamou. Pensando em sua cidade, qual missão Deus poderia confiar a você? Qual o bairro que você mora? Qual o bairro que você acha assim, rapaz, ali não tem presença adventista, ali não tem uma igreja adventista, eu vou lá, eu vou fazer um evangelismo lá, eu vou plantar uma igreja lá, porque eu sou plantador de igreja, Deus me chamou para isso, para salvar, então eu vou, né? Qual é esse lugar que tem na sua cidade? E aqui já no Trabalhando Junto diz, que tal fazer uma série de evangelismo público em algum bairro de sua cidade, fazendo um plano sobre como isso pode se tornar realidade, né? Faça um plano de evangelizar um bairro que ainda não tem presença adventista. Por exemplo, eu moro num bairro que começou há um pouco tempo, né? A igreja estava assim, a gente já tem um localzinho alugado, a gente já se congrega. Então, assim, a gente está trabalhando para que a igreja se amplie, a gente já é um grupo organizado, estamos trabalhando para passar essa igreja. Eu acho que, assim, é importante. E quando a gente se firmar aqui, a gente pretende ir para um outro lugar, para plantar uma nova igreja, e assim a gente vai avançando com o reino de Deus. Então, qual é o seu plano, né? Qual o plano? Aliás, o plano é de Deus. Agora, Deus já tem um plano, né? Basta você buscar executar o plano de Deus em sua vida. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, que você seja usado por Deus para que você foi chamado. Você recebeu um chamado, um singular, para um momento especial, e você precisa cumprir com o chamado de Deus para a sua vida, certo? Na próxima semana, vamos falar sobre a sedução das riquezas. A lição de número 10 fala sobre a sedução da riqueza. Mais uma vez, quero agradecer a você que tem compartilhado nossos vídeos, que tem assistido nossos vídeos, aqueles que puderam nos ajudar financeiramente. A chave Pix está no nosso comentário, aliás, na descrição do vídeo. Então, você pode estar enviando qualquer quantia para que a gente possa comprar um computador, para que a gente
possa editar melhor nossos vídeos. Eu estou gravando direto e já não tem corte, não tem edição, exatamente por questões de não termos um equipamento para isso, tá? Mas eu fico muito feliz pela oportunidade que Deus me dá de, mesmo à distância, mesmo pessoas que eu nem conheço, poder ali juntos estudarmos a lição do pequeno grupo, certo? Muito obrigado a todos, mas antes de fechar aqui, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, que o Senhor continue abençoando cada pessoa que tem assistido nossos vídeos, que as decisões dele possam ser pautadas por assim diz o Senhor, que eles aceitem o chamado do Senhor para pregar o Evangelho ali no bairro onde ele mora, ou em outro bairro, ou às vezes em outra cidade, ou às vezes em outro país, mas que de fato eles cumprem a missão por a qual foi chamado. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, fique todo com Deus e até o próximo programa.